voltamos nesse segundo bloco falando sobre os tratamentos dermatológicos para manchas solares e para melasma. Doutora, no primeiro bloco você concluiu um assunto bem interessante falando, a gente conhece os filtros solares, a importância da aplicação do filtro solar e as roupas com fator de proteção também já são bem comuns, mas você mencionou fatores de proteção via oral, né? Eu acho que muita gente não conhece, eu não conhecia também, mas é possível? Ele não substitui o filtro solar em creme, ele é um fitoterápico, ele faz uma proteção celular. Então, para quem está tratando mancha ou para quem tem alguma doença que tem fotossensibilidade, que a pele fica sensível, como lúpus, ele é muito bem indicado. Então, ele vai ajudar essa célula a não produzir o pigmento novamente no verão, porque a pigmentação acontece, inclusive, só pelo calor. Não precisa estar em exposição direta do sol. Aquela sensação de você entrar no carro quando ele está fechado e quente já é o suficiente para estimular essa célula a produzir a pigmentação. Então, o fitoterápico, que é esse fotoprotetor via oral, ele é um medicamento muito seguro por ser derivado de planta e ele faz essa ação, além de ajudar no rejuvenescimento. Nossa, muito Ele é um antioxidante também, ajuda as células. Então, para quem trata a mancha, ele entra no protocolo de verão para ajudar, ou se a paciente vai fazer uma viagem, que às vezes é comum, agora em julho, viajar para um lugar quente, a gente também faz nesses momentos de viagem. E a gente mora numa região muito quente também, né? E tem pessoas que, até mesmo às vezes pela profissão, esportistas, se expõem muito ao sol. Então, o uso dessa proteção solar via oral também é muito indicada, né, para esses casos. Sim, e é eficaz essa prevenção. Ele não vai fazer clareamento. Sim. Mas ele vai ajudar no não escurecimento. E associar também com filtro solar, associar com outras... Sim, ele não substitui o filtro solar em creme. A gente continua com a fotoproteção e ele é um adjuvante. Que legal, gostei de saber. Doutora, a gente estava falando sobre tratamentos para manchas solares, né? Os tratamentos, você explicou no primeiro bloco, o tratamento para as manchas claras, que são as manchas brancas. Eu fiquei muito feliz de saber que já é possível tratá-las, né? Porque um tempo atrás não era possível, as pessoas tinham que conviver com aquelas manchinhas brancas e às vezes incomodava, né? Mas as manchas, falando sobre as manchas escuras, como é que, quais são as características dela? Como é que a gente pode saber se é um melasma ou se é apenas uma mancha solar escura, assim? O melasma, ele é uma mancha mais espalhada. Normalmente varia a tonalidade de um marrom claro ao marrom escuro. Ele acontece na testa, nas bochechas, é uma mancha mal delimitada. Parece como se a pele estivesse com uma camada por cima. A mancha solar, ela é bem delimitada, você vê uma mancha arredondada, normalmente de uma cor mais escura, você percebe delimitação nessa mancha. E elas são pequenas, elas são menores, né? Claro que com o tempo elas podem ir aumentando em número, às vezes agrupar um pouquinho, mas normalmente elas são menores. As manchas solares, eu sempre uso o exemplo da mão, porque é fácil para a gente perceber. Sabe aquelas manchas escuras que ficam nas mãos? Elas podem aparecer no rosto também, são essas. O diagnóstico principal diferencial da mancha solar é de um câncer de pele, né? Elas não são câncer de pele, mas quando a gente avalia, o dermatologista tem esse olhar, né, para avaliar se está tudo bem com ela. O melasma já é uma mancha diferente, ele não tem bordas delimitadas, ele é maior, ele é bem espalhado e de acordo com a sua profundidade, ele pode ser mais claro ou mais escuro. Esse pigmento, ele pode estar numa camada mais superficial da pele ou ele pode estar numa camada mais profunda da pele. E como você comentou, o melasma ele está associado a outras questões clínicas também, que podem ser hormonais ou de alimentação. Então é um tratamento que ele é multidisciplinar, né? Isso, ele é multifatorial na questão do surgimento dessa mancha. O clareamento do tratamento dermatológico, ele é sempre realizado, mas a gente vai abordar a saúde dessa mulher, às vezes incluindo suplementos, outras questões para ajudar nesse clareamento do melasma. Então, o tratamento é um pouquinho mais complexo do melasma do que da mancha solar, né? Sim, ele é mais, talvez assim, mais completo. prolongada. Isso.
Isso mesmo. E a mancha solar, você comentou também, né, doutora, que ela uma eficácia maior, ela precisa de um tratamento clínico. A né? mancha solar, ela precisa dos procedimentos. Dos procedimentos para serem retiradas, Isso. né? O tratamento clínico pode amenizar, eu sempre falo assim, ela vai ficar um pouquinho mais clara, mas ela não vai sumir, tá? Sim. O tratamento que é o creme... Que é o skincare, né? Isso, Tá. ele não consegue retirar essas melanoses solares. Daí a gente tem as opções principalmente do laser. Do laser. Então, o que mais clareia a melanose solar é o laser. Existem vários tipos. Tem o laser fracionado, que pode ser o CO2, tem outros tipos também. Tem a luz pulsada. Eu utilizo o dye laser, que é um laser bem específico, que já trata vasinhos e manchas. Porque a gente pode observar que normalmente quando a pele tem manchas, ela tem veinhas também. Tem vasinhos que romperam, principalmente quando a paciente tem pele muito clara, que é bem comum na nossa região. Então eu utilizo o dye laser, que já pega esses dois pigmentos. Como que o laser trabalha? Ele atinge um cromófago. O que é isso? O que é isso, doutora? É uma cor na pele, tá? Então ele tem um comprimento de onda e ele vai atingir a cor, esse cromófago, de acordo com esse comprimento de onda. Então tem do vermelho, tem o do marrom, que é essas manchas, e o dye laser, ele abrange esse conjunto. Então ele consegue clarear as manchas e tirar os vasinhos. Então essa é a minha opção, mas tem várias maneiras de fazer esses tratamentos e vários tipos de aparelhos, né? O melasma, a gente já tem que ter um pouquinho mais de cuidado. O melasma é uma mancha mais sensível, a gente não pode agredi-lo para clarear. Não. Se fizer um tratamento muito agressivo, o melasma vai escurecer. Então, o laser de fracionado a gente não faz para melasma, tá? A gente vai utilizar ou peeling, ou MMP com substâncias clareadoras, ou Electra, que é um tipo de laser específico para mancha, que é o mesmo laser que remove tatuagem, tá? E a gente usa uma forma específica para melasma, normalmente associados com peelings, e a gente vai caminhando um degrau de cada vez, vai clareando um pouquinho de cada vez, né? São algumas sessões que vão depender de cada paciente, então o melasma sempre, o tratamento clínico com skincare, junto com esses procedimentos, né? Nós não vamos conseguir remover totalmente o melasma num único tratamento. Mas a mancha sim, né? A mancha sim, a melanose solar algumas vezes com uma sessão já clareia bastante. Né? Um inverno com certeza, né? Isso, já clareia bastante, mas o melasma requer um pouco mais de paciência e normalmente as mulheres chegam já cansadas às vezes desse tratamento, de clareamento, mas sempre vale a pena persistir. Eu tenho vários pacientes que tratam há muitos anos, eu tenho mais de 20 anos de profissão, então eu tenho pacientes que estão comigo assim com tratamento de melasma há 10 anos, há 8 anos e hoje em dia estão sem manchas. Uma coisa bem interessante da mulher, que quando a mulher chega na menopausa, o melasma, ele clareia. Isso. A questão hormonal, doutora? Isso, porque ajuda por causa da questão hormonal e é mais fácil de clarear. Só que é um trajeto durante a vida, porque a gente não quer que essa mancha aprofunde. Quanto mais profunda essa mancha vai ficar, mais procedimentos e mais difícil. Então, mesmo que ela não clareie 100%, o que a gente consegue de clareamento já traz muito benefício, né? E as melanoses solares pioram após os 50 anos. Porque a lesão do sol foi mais cumulativa. Entendi. Acho que o caso do melasma é a mulher entrar em um acordo com a pele dela, né? Começar a entender esse melasma, né? Porque muita gente não entende, né? Trata ele como se fosse uma mancha solar, que vai conseguir eliminar 100%, mas ele tem muito mais nuances. E alinhar essa expectativa. Porque essa orientação da paciente saber que o tratamento precisa ser lento, que a gente vai precisar de dedicação, mas que esse clareamento vai acontecer, eu acho que traz um conforto. Porque você quer se olhar sem a mancha, isso é natural, né? Então, assim, a mulher, ela ficar mais tranquila em relação a esse processo facilita e ela consegue aderir melhor ao tratamento.
Sim, e é o sonho de todo mundo, uma pele sem manchas, né, doutora? Não tem ninguém que entre no teu consultório que não diga isso, eu imagino. A gente falou muito, foi muito gostoso a gente poder falar nesse programa sobre as manchas. Eu acho que é uma coisa que incomoda muitas pessoas, as manchas na pele. E a gente falou muito da região da face, né? Mas eu queria lembrar que a gente não pode esquecer, você sempre me fala isso, toda consulta você me fala isso, você não pode esquecer do colo e das mãos, né? Do pescoço, colo e mãos, que eu acho que é uma região que as pessoas acabam priorizando o rosto, que sim, a face é muito importante, é teu cartão de visita, mas não pode esquecer as outras partes, né, doutora? Principalmente porque fica uma coisa muito diferente com o tempo. É natural que a gente cuide mais do rosto. Do rosto. Mas a gente realmente não pode esquecer, porque senão ficam peles totalmente diferentes. Pelas manchas, pela flacidez, porque o colo, o pescoço e as mãos envelhecem também, né? E a pele do rosto bem cuidada, a gente precisa também ter um cuidado em relação a essas outras áreas, para que elas se acompanhem. Sim, e o que é possível fazer no pescoço e no colo? Para quem não tem manchas, né, é só para acompanhar esse rejuvenescimento da face também. O que eu sugiro? A partir dos 40, quase 45 anos, a cada 3 tratamentos da face, pelo menos um de colo, pescoço e mãos. Que é o laser também, doutora? Pode ser o laser, pode ser bioestimulador, pode ser preenchimento de mãos. Então, a gente vai avaliar o que aquela paciente precisa, tá? Em relação ao clareamento, normalmente nessa região são mais as melanoses. E vocês já observaram que a região de baixo do pescoço, normalmente ela não mancha, e a mancha aparece mais nessa região aqui. Tem uma característica mais avermelhada, porque ela tem mais vasos nessa verdade, região. A gente e vê por que não mancha aqui embaixo do pescoço? Porque tá protegidinho. Porque a gente não anda assim, a gente anda com a cabeça baixada. Então a gente faz um grau de sombra e essa região fica uma pele normal e a pele que está alterada é a lateral. Então ali o laser ele tem uma indicação muito boa. A queixa aqui do queixo não é que tem mancha, a queixa aqui é que tem... Aqui a pele boa. Aqui, ó, isso já é assunto para um outro programa, porque a queixa do queixinho é a papadinha, né? Que a gente pode falar num outro programa daí. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela tua presença, é sempre muito bom te ter aqui. Muito obrigada por dividir teus conhecimentos com a gente e até a próxima. Até, obrigada, Ani. O programa de hoje vai ficando por aqui. Aguardo vocês na próxima terça-feira, às 21 horas, aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Uma abençoada e linda semana para todos.